tema do culto desta manhã, gratidão, o indicador da maturidade espiritual. Este tema estava conectado com o tema do culto de final de ano, o Deus dos relacionamentos. Mas eu fui informado agora que o nosso culto não está sendo transmitido. Houve um problema no nosso computador que travou e o computador não está transmitindo. Sendo assim, meus amados irmãos, vai fazer mais sentido para nós se eu pregar o tema que seria do culto de final de ano e mudar os temas. Porque só faria sentido se os irmãos ouvissem pelo YouTube, hoje, o culto de agora, e depois o culto do dia 31. Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 até o verso 24. Irmã Albanete, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. E é delicioso e gratificante saber que a irmã leva no seu coração boas lembranças desta igreja. E todas as vezes que voltar à Feira de Santana, esta igreja tem um espaço e o seu lugar reservado. E se um dia voltar para de novo residir aqui, esta é a sua igreja. Este é o seu lugar, aqui em Feira de Santana. Capítulo 15 de 1 Samuel, a partir do verso 22, vamos ler até o verso 24. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, fala, Senhor, aos nossos corações no culto desta manhã. Fala, Senhor, às nossas vidas, porque nós ouvimos a Tua voz, em o nome de Jesus. Amém. O Deus dos relacionamentos. Queridos irmãos e irmãs, nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum ser humano é uma ilha. Todos nós fomos criados para relacionamentos. Existe um filme muito interessante, O Náufrago. Este filme trabalha exatamente este tema, o tema dos relacionamentos. Lá, um homem bom, honesto e justo, trabalhador, dedicou-se ao trabalho e à vida honesta. Até que, um certo dia, ele não tinha tempo para passar o final de ano e o Natal com a sua família e com o seu povo, porque tinha muito por fazer. E ele então tomou um avião em direção ao trabalho.
este avião teve uma pane e caiu em alto mar, e ele foi parar numa ilha solitária. E quem já assistiu o filme sabe que nesta ilha não tinha um único pardal, era só ele e ele. E ele passou ali longo tempo em solidão, a ponto de fazer de uma bola uma pessoa, o senhor Wilson, com quem ele passou a se relacionar. Ele se relacionava com uma bola. Tamanha é a necessidade do ser humano de relacionamento, de convivência. Porque o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, o Deus que criou os céus e a terra, criou o ser humano para relacionamentos. Porque Ele, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus de relacionamentos. Neste texto em particular, em que acabamos de ler, nos conta um pequeno trecho da história da vida de um rei chamado Saul, que começou o seu reinado e a sua vida em bom relacionamento com Deus, em boa sintonia com Deus, mas ao longo da sua jornada e da sua caminhada, este relacionamento vai se destruindo, se desfazendo, e aos poucos Saul vai se distanciando do bom relacionamento com Deus. Chega nesse instante, Samuel, usado por Deus como profeta, vai conversar com Saul para trazer o bom senso. E nós aprendemos algumas coisas nesta conversa de Samuel com Saul. A primeira coisa que nós descobrimos aqui é a natureza do relacionamento de Deus com a sua criatura, com o ser humano. Esse episódio de Saul nos leva a considerar a natureza da verdadeira relação de amor e afetividade que Deus deseja estabelecer com cada um de nós. Apesar do distanciamento de Saul, apesar do desequilíbrio moral e espiritual de Saul, ainda assim Deus tem a iniciativa da reconciliação. É Deus quem toma a iniciativa de buscar nova conversa com Saul. No verso de número 13 deste capítulo, nós encontramos o momento em que Deus veio a Samuel para falar com Saul. É Deus quem tomou a iniciativa, não foi Saul. Não é o ser humano, é Deus. É Deus que provoca a conversa, é Deus quem provoca a aproximação. Observem, na história da mulher samaritana no poço de Jacó, é Deus quem aparece, e é Deus quem provoca a conversa, é Deus quem procura, é Deus quem toma a iniciativa, e não a mulher. É sempre Deus que toma a iniciativa de produzir o diálogo, o entendimento, a aproximação, a reconciliação. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, à humanidade, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A igreja existe para ser porta pela qual Deus fala à humanidade. A razão de existir a igreja ainda nos nossos dias, porque é a igreja a porta que produz este diálogo, que abre o diálogo com a pessoa humana, com a humanidade, com a sociedade. A razão da igreja é porta aberta para o diálogo, para a reconciliação, para a aproximação, para o Deus que toma a iniciativa
de se apresentar ao ser humano como solução da sua existência e da sua vida. Deus faz ao homem uma proposta de relacionamento através da igreja, como porta aberta. Assim como fez a Saul, mesmo no seu estado de distanciamento, de afastamento da graça, Deus hoje, através da igreja, se pronuncia para a humanidade, fazendo uma proposta de acerto, de reconciliação. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, eis a proposta de Deus para cada um de nós, para cada vida, para cada ser humano. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está sarada, irmãos. A nossa cidade está sarada. Ontem eu estava voltando do sítio e o irmão Adilson estava comigo e ele disse: pastor, esse é um lugar da cidade de muita bebedeira, de muita coisa errada. Aonde na sua vida é a esquina da bebedeira e das coisas erradas? Porque o pacto de Deus para conosco exige humildade, oração, arrependimento e conversão. E se a minha resposta é a seguinte: a minha cidade não está curada, o meu Brasil não está curado, a minha família não está curada, a minha vida não está curada, a minha sociedade não está curada, então é porque nós estamos falhando no pacto com Deus. É porque o nosso relacionamento com Deus, assim como o relacionamento de Saul, está ruim. Não está um bom relacionamento. Então não há cura, nem para a cidade, nem para o Brasil, nem para a sociedade de um modo geral. Não há cura para nós e não há cura para a nossa família. Porque o pacto que Deus está propondo para cada um de nós, a proposta de relacionamento, exige de cada um de nós humildade, oração, arrependimento e conversão. E então Deus responde com cura, perdão e salvação. A natureza deste relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e a pessoa humana, exige conversão, exige arrependimento e exige uma vida de oração. A segunda coisa que eu aprendi neste texto e nessa conversa de Saul com Samuel é qual será a minha resposta. Como é a minha resposta à proposta de Deus? A minha resposta à proposta de Deus para a minha vida pode ser uma resposta falsificada, fingida. Quando a minha resposta é presunçosa. Saul, nos versos 20 e 22, diz assim: segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, mas o povo tomou despojo de ovelhas e boi. O que Saul está dizendo é o seguinte: quanto a mim, vivo a religião a meu modo, não quero imposições de ninguém,
vou à igreja quando tenho vontade, pratico as ações que me sinto inclinado a praticar, ou então não faço nada disso. Esta é a resposta de Saul. A resposta de Saul é a resposta que agrada ao povo, não é a resposta que agrada a Deus. Ou seja, o que ele disse é: eu faço aquilo que o povo deseja, como o povo deseja. E todos nós sabemos que foi o povo que gritou no Novo Testamento: crucificai-o, crucificai-o. Esta é a vontade da sociedade, esta é a vontade do povo, esta é a vontade da maioria. O dia que a igreja, que cada crente entender que o dízimo não significa nada, se ele não for resultado de vida com Deus. Primeiro, vida com Deus. E depois o dízimo tem todo o significado e todo o valor na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa muito séria aqui hoje, e eu quero que os irmãos me entendam. Pena que o YouTube não está me ouvindo, que os demais irmãos desta igreja não estão me ouvindo. Porque o que eu vou dizer agora é sério demais. Quantas vezes alguns irmãos chegam para mim e dizem assim: pastor, eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum, pastor, para Deus me ouvir. Eu vou dizer para os amados irmãos: se relacionamento com Deus fosse jejum, seria fácil demais. Você fazer um voto a Deus de ficar uma semana sem almoçar, é muito fácil. Eu quero ver você fazer um voto a Deus de ficar uma semana sem pensar mal de uma outra pessoa. Eu quero ver você fazer um voto a Deus de santidade, por uma semana, Porque o que Deus quer foi o que ele disse a Saul: não quero sacrifício, quero obediência. Obedecer é difícil, irmãos. Fazer jejum é fácil. Viu, irmãos? Estão entendendo o que eu estou pregando nesta manhã? Que vida de aparência é fácil. O difícil é vida de relacionamento real, íntimo, verdadeiro. É o exemplo da viúva, que na igreja rica e poderosa, onde tem tantos, ela levanta-se do seu lugar, põe a mão na sua bolsa e tira uma pequena moeda. Mas a sua pequena moeda era tudo o que ela tinha. Ela não tirou do que sobrou. Ela não tirou do que deu para tirar. Ela tirou o tudo que ela tinha. E o Senhor Jesus valorizou aquilo. Não pelo valor da moeda, mas pelo valor da atitude. Ela deu mais do que todos os outros. O que Deus está dizendo para nós, irmãos, é que Ele não quer apenas uma vida de faz de conta. Ele quer uma vida de relacionamento íntimo, verdadeiro e pessoal. Porque a desculpa de Saul para Samuel é de que ele estava fazendo os holocaustos, de que ele estava cumprindo os rituais da religião. Eu não estou dizendo para os irmãos aqui deixar de cumprir os rituais, mas eu estou dizendo para os irmãos que os rituais têm que vir acompanhado de verdade e de sinceridade. É isto que eu estou dizendo. E foi isto que Samuel disse a Saul. Relacionamento com Deus passa por esta atitude.
A minha resposta à proposta de Deus de relacionamento pode ser uma resposta cheia de ilusões. É quando alguém, a exemplo de Saul, realiza todos os atos religiosos, mas o faz sem entendimento, sem compromisso, sem fidelidade. O faz por fazer, porque acostumou a fazer. Olha, meus amados irmãos, há poucos dias nós estudamos aqui, domingo, dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, é o que nós cremos. Não é o que nós cremos ou não cremos nisso? Se cremos nisso, temos que viver isso. Nós não temos que criticar os irmãos da igreja adventista, porque eles guardam o sábado. Mas nós temos que nos criticar quando nós falamos e cremos pela palavra de Deus e pelo que a Bíblia ensina, que no primeiro dia da semana a igreja se reunia com os apóstolos no partir do pão. Não está escrito, irmãos? E nós cremos nisso. O nosso Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E nós nos reunimos aqui hoje em memória dele. Mas o primeiro dia da semana é importante para você? Servir ao Senhor. Você crê nisso? Ou você faz do domingo apenas um ritual de sempre? Se der, tudo bem. Se não der, também está tudo bem. Irmãos, não há nada de errado em um domingo ou outro você ir ao clube, você viajar com a sua família. Mas é errado, profundamente errado, quando todo domingo você tem alguma coisa para fazer, onde a igreja não está incluída. Entenderam a diferença? Entenderam ou não a diferença? Alegrei-me. Vamos. Esse tempo deve ser um tempo de tristeza para a igreja de Jesus. Este tempo que nós estamos vivendo, porque no domingo o crente ficar em casa deve ser triste demais. Mas para Saul, isso não fazia a menor diferença, porque ele era um homem apenas de aparência, sem fidelidade. Portanto, era um crente cheio de ilusões. A resposta humana pode ser verdadeira e sincera quando demonstramos arrependimento, acompanhado de dor pela tristeza que o nosso pecado produz no coração de Deus. A exemplo de Isaías, quando ele disse no capítulo 6, ai! Não foi assim que ele disse? Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Doeu. Arrependimento profundo, como aconteceu com Davi. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Doeu nele, o fez entristecido, como fez Jó. Ó Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Como aconteceu com Pedro, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Como aconteceu com Paulo, hein, irmãos? São experiências de homens, de vidas, que verdadeiramente se arrependeram. E esse arrependimento veio acompanhado de dor pela tristeza do pecado.
e isto produziu em seus corações vida nova, novo procedimento. A outra coisa que nós precisamos perceber, meus amados irmãos, é o que acontece no verso 30 do capítulo 15 que li. Diz lá: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Pequei. Por que eu pequei? Porque eu transgredi o mandamento do Senhor. Profundamente religioso, profundamente em sintonia com a vontade do povo, mas completamente distante do propósito de Deus. Os irmãos sabem que a história de Saul foi trágica, não foi? Porque Saul não tinha sinceridade na sua vida e no seu comportamento. Quem somos nós? Nós somos pecadores e defeituosos. Então, temos que assumir isso. Sou eu o pecador. Quando Jonas é acordado do seu sono indolente, preguiçoso e indiferente, algo me chama a atenção na vida de Jonas. É que ele não ficou responsabilizando ninguém. Ah, porque eu nasci assim, porque meu pai me ensinou assim, porque minha família é assim, porque minha mãe fez assim, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive chance, porque a sociedade me levou a fazer isto e aquilo. Os irmãos viram que Jonas não fez nada disso? Ele diz: eu sou o culpado, parem de jogar as suas coisas no mar. Não foi isso que ele falou? Eu acho isso maravilhoso. Ele aceitou que o culpado era quem? Ele. Eu sou o responsável. Eu sou. Ninguém mais. Ele não tenta se justificar. E então, ele é jogado ao mar. Os comerciantes param de jogar as suas mercadorias e joga o responsável no mar. Eu sou responsável. Como Deus nos considera. Verso 30 do capítulo 15. Volta comigo, para que eu adore o Senhor teu Deus. Eu acho isso maravilhoso. Deus conhecia o coração de Saul. Não conhecia? Sabia que aquele coração era fingido, era falso, era iludido, era enganoso, era um coração perdido. Ainda assim, apesar disso, Deus lhe dá uma segunda chance. Porque Deus insiste conosco. Deus está sempre a nos dar a oportunidade de acerto, de conserto. E então Deus disse: volta comigo. Assume uma verdadeira religião de fé e de esperança, porque Deus não nos vê como irremediavelmente perdidos. Deus sempre considera a possibilidade de que a gente pode mudar. Você pode mudar, eu posso mudar, nós podemos mudar, nós podemos fazer coisas novas, mudar nossa atitude, começar de novo, recomeçar se necessário for. A gente pode fazer as coisas novas e diferentes. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus deseja e quer a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Ele. Não tenha medo de obedecer a palavra,
mas tenha medo de não obedecer. Saul nunca obedeceu, e o resultado foi trágico. O relacionamento com Deus, motivado pela vida nova no Espírito Santo, assume dimensão interna e externa. Internamente, as relações sociais caracterizam-se pela perseverança, na fidelidade, na fé, nos laços de comunhão espiritual, na partilha e na busca de Deus através da oração. E externamente surge pelo respeito e reverência a Deus no coração de cada pessoa, que apresenta resultados éticos e morais visíveis na sociedade. Sim, sim. E o que passar disto é de procedência maligna. É difícil. E às vezes é irritante. Mas, irmãos, prestem atenção. Depois que diz, está dito. Voltar atrás não é opção. Pense antes de dizer. Porque depois que está dito, está dito. Há 35 anos eu disse sim para a Lidinha, está dito. Nada pode mudar isso. Está dito. Sim, sim. E o que passar disto é de procedência maligna. Eu tive um professor no seminário, que eu tive problema com ele no primeiro dia de aula. Ele era professor de teologia sistemática. E ele disse assim: vocês têm lápis e caneta na bolsa? Todo mundo disse: sim, professor. Ele disse assim: então vocês guardem a caneta e tirem o lápis. Porque teologia se escreve com lápis, porque ela pode mudar. Eu era novinho, eu tinha 19 anos, mas já tinha cabeça boa. Eu falei: esse professor está dizendo para mim que o que ele vai ensinar hoje, ele pode mudar amanhã. Que teologia fraca é essa? Pois eu digo aos irmãos que os ensinos de Deus são escritos à caneta com uma tinta que não pode ser apagada. Porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nisso que eu creio. E é por isso que eu estou aqui. E o meu relacionamento com Deus é um relacionamento pautado pela verdade. E que os irmãos possam pautar o relacionamento de vocês com Deus em um relacionamento de verdade e de sinceridade. Os irmãos sabem que a palavra sinceridade significa sincera. É isso. Sincera. É a madeira virgem, sincera. Que a vida de vocês não seja uma vida encerada, mas seja uma vida sincera. Você já viu aquela expressão: fulano está fazendo cera? Tem essa expressão aqui na Bahia? Ou é só lá em Minas? Está fazendo cera. Está com onda. Pois eu quero dizer para os irmãos que a vida do crente é uma vida sincera, para ter bom relacionamento com aquele que não tem cera na sua história. Que Deus nos abençoe e nos sustente em nossas vidas. Que em 2021 a Igreja Batista Nova Alvorada seja uma igreja sincera.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá. O amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos, aqui e agora e para todos sempre. Amém. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar,